Na aula de hoje, veremos por que a gravidade de Newton é incompatível com a teoria da relatividade e veremos o princípio da equivalência, que é o ponto de partida da teoria da relatividade geral e permite, então, criar uma teoria de gravitação que é compatível com a relatividade. A lei da gravitação universal de Newton, ela sofre de dois principais problemas. O primeiro problema, a primeira limitação da teoria de Newton de gravitação é que ela é válida somente num único referencial. E este é um problema da teoria porque a lei da gravitação universal de Newton ela é escrita usando vetores, três vetores, como nós vimos, ou trivetores, ou seja, vetores somente com uma componente espacial. E como essa lei é escrita nessa linguagem dos trivetores, ela é incompatível com o princípio da relatividade. O segundo problema da lei da gravitação universal de Newton é que ela sofre da ação instantânea à distância. Ou seja, na mecânica newtoniana, os efeitos são propagados com uma velocidade infinita e isso dá origem à ação instantânea. E, portanto, a mecânica newtoniana, em particular a lei da gravitação universal de Newton, é incompatível com o limite da velocidade da luz da teoria da relatividade. Vejamos agora um experimento imaginário que demonstra o problema por trás da ação instantânea. Visualizemos a ação gravitacional da Lua sobre o planeta Terra, que está ilustrada aqui, onde em azul eu mostro o efeito de maré, das forças de maré da Lua. Vamos nos focar num ponto do planeta onde a maré está alta. E imaginemos agora que nós fizéssemos a Lua desaparecer. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, o efeito da gravidade da Lua iria desaparecer em todos os pontos da Terra e as marés iriam imediatamente baixar nos pontos de maré alta. Mas nós sabemos, de acordo com a relatividade restrita, que o efeito da luz é limitado pela velocidade da luz. Então, de acordo com a gravitação universal de Newton, a maré cairia imediatamente, mas nós veríamos a Lua se apagar somente 1,5 segundo depois que ela desaparecesse. Então, nós sentiríamos os efeitos da gravidade antes da luz. Imagine que você acordasse subitamente e você se encontrasse num cômodo estranho que você nunca viu antes, com as janelas todas fechadas, e você começa então a investigar o que está acontecendo. Você pega um pequeno objeto, por exemplo, uma caneta, você joga no ar e você percebe que ao jogar no ar, a caneta descreve o movimento de uma parábola, cai para o chão com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Você sente o seu peso puxando você em direção ao chão. E lá pelas tantas você encontra um botão, você aperta esse botão e você descobre que ao abrir a janela do quarto, você descobre que você está no espaço sideral. Você está em algum tipo de espaçonave, longe de qualquer massa, de qualquer objeto astronômico. Como é possível, você se pergunta, que você esteja longe de qualquer fonte de gravidade e mesmo assim você está sentindo os mesmos efeitos como se você estivesse na superfície do planeta Terra? Como que isso é possível? E a chave da resposta é que isto é possível se você estiver num veículo que está com a mesma aceleração, ou seja, cujo motor está causando a mesma aceleração que a aceleração da gravidade. O princípio da equivalência nos afirma que
As duas situações mostradas aqui são equivalentes. Ou seja, à esquerda, se você estiver num campo gravitacional e você se pesar nesse campo gravitacional, você medir lá o seu peso, você atirar uma bolinha e ela vai cair com aceleração gravitacional. Essa situação seria repetida exatamente se você estiver dentro de um foguete cuja aceleração seja igual à aceleração da gravidade no lado esquerdo. Você iria se pesar numa balança nesse foguete, ela iria acusar o mesmo peso, iria lhe dizer que você está com a mesma massa, o mesmo peso que você teria à esquerda. Se você atirar objetos, eles vão cair com a mesma aceleração. O princípio da equivalência nos afirma que se você realizar experimentos na situação da esquerda e na situação da direita, os experimentos não vão conseguir distinguir entre um campo gravitacional e um referencial acelerado, com a ressalva de que isto será válido para um campo gravitacional uniforme. Porque, na realidade, o campo gravitacional do planeta ele é não uniforme. Então, ele varia ligeiramente de ponto para ponto, e nesse caso seria sim possível detectar uma diferença entre as duas situações. Mas num campo gravitacional uniforme, não seria possível distinguir entre as duas situações mostradas na tela. Uma outra maneira de enunciar o princípio da equivalência é de que experimentos realizados num laboratório em queda livre, mostrado à direita, darão os mesmos resultados que experimentos realizados num laboratório que se encontra num referencial inercial, como mostrado à direita. Essas duas situações são indistinguíveis e você não conseguiria diferenciar uma situação da outra através de qualquer experimento possível que você realizar nesses dois laboratórios. Com a ressalva de que o seu laboratório ele tem que ser bastante pequeno e os experimentos realizados durante um intervalo de tempo muito pequeno, num referencial em queda livre. O princípio da equivalência se aplica a todas as leis da física e a sua utilidade é que ele permite inferir a forma das leis da física na presença de gravidade a partir de considerações realizadas num referencial não inercial. E é por este motivo que o princípio da equivalência foi o ponto de partida da formulação da teoria da relatividade geral por Albert Einstein. E, de fato, Einstein chamou, quando ele concebeu a ideia do princípio da equivalência, por esse motivo que ele chamou essa ideia de o seu pensamento mais feliz da sua vida. Vejamos agora uma primeira aplicação do princípio da equivalência que nos permite concluir de que a luz cai na presença de um campo gravitacional. Consideremos a seguinte situação inicial, onde temos um observador que está num referencial inercial, como mostrado aqui na tela. Vamos imaginar que nesse referencial é um cômodo que está com as paredes fechadas, mas tem um buraquinho na parede e alguém liga um feixe de luz, uma lanterna que dispara um feixe de luz e esse feixe de luz entra dentro do buraquinho e então o observador enxerga esse feixe de luz atravessando o quarto e é claro que nessa situação onde o referencial inercial está parado em relação ao feixe de luz, o observador vai ver esse raio de luz, uma linha percorrer uma linha reta atravessando o seu laboratório. Consideremos agora uma segunda situação onde nós temos um observador acelerado que se encontra num laboratório não inercial e consideremos que esse laboratório está acelerado para cima aqui na perspectiva da tela e novamente o raio de luz, o feixe de luz é ligado de fora desse referencial não inercial. Vejamos então o que acontece.
vista de fora, nós continuamos vendo a mesma coisa, ou seja, o feixe de luz continua percorrendo a linha reta, mas nós vemos o observador, o laboratório do observador acelerado para cima. Vamos agora considerar essa situação de um outro ponto de vista, que é como é que o observador acelerado dentro desse laboratório vai enxergar esse feixe de luz entrando pelo buraquinho e viajando dentro do laboratório. E o que esse observador vai enxergar vai ser o seguinte: ele vai enxergar o feixe de luz percorrendo uma parábola pelo fato de que o seu laboratório está acelerado. Então não há outra alternativa. Ele vai ver esse feixe de luz. Para ele, aparentemente, o feixe de luz está caindo em direção ao que é o seu chão, e vejamos que nós não estamos considerando aqui o efeito da gravidade, nós estamos considerando uma situação onde não há gravidade, somente tem um feixe de luz e um referencial acelerado. Agora nós podemos começar a vislumbrar o poder do princípio da equivalência, considerando uma terceira situação onde nós temos um observador que está num referencial sobre a ação de um campo gravitacional uniforme. E agora nós podemos utilizar o princípio da equivalência para inferir qual que seria o comportamento da luz sobre a ação da gravidade. Então, portanto, aplicando o princípio da equivalência, nós podemos traduzir, nós podemos transplantar a situação que nós vimos anteriormente para entender, inferir que num referencial com um campo gravitacional uniforme, a luz também seguirá uma parábola, ou seja, a conclusão da aplicação do princípio da equivalência é de que a luz também cai sobre a ação de um campo gravitacional. Vamos agora fazer uma segunda aplicação do princípio da equivalência. Eu vou demonstrar uma surpresa que acontece com a passagem do tempo dentro de um foguete acelerado e que nós não esperaríamos, em princípio, que acontecesse também num campo gravitacional. Vamos considerar essa situação mostrada aqui de um foguete que está acelerando e dentro desse foguete existem dois relógios. Um deles está no topo do foguete, nós vamos chamar esse relógio de relógio A. E o segundo relógio está na parte de baixo do foguete, que nós chamaremos de relógio B. E o que eu irei demonstrar agora é que neste referencial acelerado, o tempo no relógio A passa mais rápido do que o tempo no relógio B. Para entender isso, imagine que o relógio que está na parte de cima do foguete, a cada segundo ele emitisse um pulso de luz dirigido para o relógio que está lá embaixo. Tá? A cada segundo ele emitisse um pulso de luz e você estivesse na parte de baixo junto com o relógio B e você medisse a chegada de cada um desses pulsos na parte de baixo do foguete e comparasse a chegada desses pulsos com o tic-tac do relógio B. Digamos que o relógio está na posição A, mostrada, que está em azul, quando o relógio A emite um pulso de luz, e ele estará na posição B quando o pulso de luz chegar no relógio B. Logo depois, o foguete estará na posição C, mostrada em azul, quando o relógio A novamente emitir seu próximo pulso de luz, e estará na posição D, mostrada aqui, quando o pulso de luz chegar no relógio B. Nós podemos ver que o primeiro pulso de luz ele viaja uma distância L1 e o segundo pulso de luz viaja uma distância menor do que a do primeiro, uma distância L2. Por quê? Porque na primeira situação o foguete estava numa velocidade menor
do que na segunda situação, porque o foguete está acelerado. Assim, nós podemos concluir que se os dois pulsos de luz forem emitidos do relógio A com 1 segundo de diferença, eles chegarão no relógio B com uma separação menor do que 1 segundo, já que o segundo pulso de luz vai gastar menos tempo de viagem. E a mesma coisa aconteceria para todos os pulsos de luz emitidos depois. Se você estivesse na parte de cima do foguete, para você, você veria o relógio B, o relógio que está lá embaixo, indo mais devagar, como se o tempo estivesse passando mais devagar no relógio B. E se você estivesse, no ponto de vista de alguém, lá no relógio lá embaixo, no foguete, olhando o tempo passar no relógio A, você veria o tempo passando mais rápido no relógio A. Então, as situações são todas compatíveis e não há nenhum mistério aqui, afinal de contas, nós derivamos esse estranho comportamento usando a simples física da aceleração. Eu deixarei como exercício calcular no referencial acelerado de um foguete acelerado, por exemplo, que o intervalo entre a emissão dos pulsos de luz no ponto A, onde está o relógio A, difere do intervalo entre a detecção desses mesmos pulsos de luz no ponto B. Concretamente falando, você deve considerar dois pulsos de luz emitidos em sequência, de A até B, e calcular então o que eu chamei de tal A, que é o intervalo de tempo entre a emissão desses dois pulsos em A, e o intervalo de tempo tal B, que é o tempo entre a detecção desses dois pulsos em B, considerando então esse foguete com uma aceleração que eu vou chamar de G, e a distância entre A e B sendo h. E para fins de resolução, considere que as velocidades envolvidas, as velocidades do foguete, ela é muito menor do que a da luz. O intervalo de tempo durante o intervalo de tempo de emissão é muito pequeno e serão suficientes aproximações de primeira ordem para resolver este desafio. Assim que você completar esse exercício, você pode continuar tocando o vídeo e agora darei a resposta ao exercício. A resposta a qual você pode ter chegado é essa aqui. Mas como eu estou interessado na aproximação de primeira ordem, nós podemos simplificar em primeira ordem um pouco mais essa relação entre o tempo de detecção, o tal B, e o intervalo de tempo de emissão dos pulsos de luz tal A. E nós podemos simplificar um pouquinho mais, nos lembrando que a expansão em série de Taylor, aqui nós temos essa função, e lembrando que a expansão em série de Taylor de uma expressão semelhante 1 mais x, onde o x é muito pequeno, 1 mais x na menos 1, a expansão em série de Taylor dessa expressão é 1 menos x mais termos de ordem maior. E então, para x muito pequeno, nós podemos aproximar essa expansão em série de Taylor como 1 na menos x. Correto? Então, utilizando esse resultado, nós podemos simplificar um pouquinho mais e escrever essa relação entre o tal B e o tal A como sendo em primeira ordem para essa razão G vezes H sobre C ao quadrado como sendo 1 menos GH sobre C ao quadrado tal A, onde o valor que está entre parênteses é menor do que 1. Portanto, o tal B será menor do que o tal A. Agora,
Via princípio da equivalência, vamos transplantar esse resultado que nós derivamos no contexto do interior de um foguete acelerado para a mesma situação, com os mesmos dois relógios localizados à mesma distância um do outro, só que agora localizados num campo gravitacional. Num campo gravitacional, haverá uma diferença no valor do campo gravitacional nos pontos A e no ponto B, e vamos caracterizar o valor do potencial gravitacional em A, vamos chamar o valor ali de φA, e vamos chamar o valor do potencial gravitacional em B de φB, e vamos agora escrever esse resultado aqui. Vamos escrever esse resultado aqui de uma maneira ligeiramente diferente, notando que num campo gravitacional a diferença de potencial gravitacional entre A e B, nós podemos escrever ela como sendo G vezes H, e, portanto, escrevendo a relação entre o intervalo de tempo tal B e o tal A em termos do φA e φB, em termos da quantidade específica do potencial gravitacional, nós agora podemos escrever, então, o tal B como sendo igual a 1 mais φB menos φA sobre C ao quadrado tal A. Assim, nós acabamos de demonstrar, usando o princípio da equivalência num campo gravitacional, que o intervalo de detecção dos sinais em B será menor do que o intervalo de emissão dos sinais no ponto A. Nós utilizamos sinais de luz aqui para fazermos os cálculos, mas na verdade nós estamos, em última instância, interessados nos sinais de luz como nos indicando o comportamento da passagem do tempo nos pontos A e no ponto B. Então, nós podemos induzir desse resultado obtido com esses pulsos de luz que o tic-tac dos relógios é mais devagar quanto mais profundamente o relógio estiver localizado no potencial gravitacional. Ou seja, o tempo passa mais devagar quanto mais fundo você estiver no potencial gravitacional, ou, em outras palavras, quanto mais próximo você estiver de uma massa, ou mais próximo você estiver de um objeto astronômico. E este resultado começa a nos ensinar o significado do que significa a curvatura aplicada ao tempo. A gravidade, ela distorce as nossas noções de tempo, ela distorce a passagem do tempo dependendo de onde você está localizado no campo gravitacional. Nós também podemos expressar essa relação entre o tempo nos pontos A e B. Nós podemos escrever isso aqui em termos da frequência de recebimento e emissão de sinais nesses dois pontos diferentes. Para obter o resultado em termos da diferença das frequências de recebimento e emissão, nós tomamos a razão da expressão em amarelo mostrada aqui, e nós obtemos, portanto, 1 sobre tal B é 1 menos GH sobre C ao quadrado na menos 1 sobre tal A. E notando que essa aqui é a frequência de recebimento dos sinais em B e essa aqui é a frequência de emissão, e tomando a aproximação em primeira ordem, a expansão em série de Taylor e tomando os termos em primeira ordem, nós obtemos que no B é igual a 1 mais GH sobre C ao quadrado no A.
E escrevendo em termos dos potenciais gravitacionais, nós teremos que nu B é igual a 1 mais φA menos φB sobre C ao quadrado NiA. Portanto, essa é a relação entre as frequências dos sinais. Vamos agora resolver alguns exemplos de aplicação da teoria que nós vimos até o momento. Começando pelo primeiro exemplo que eu demonstrarei que as pessoas que passam muito tempo no topo de um prédio, elas envelhecem mais em relação às que estão na base do prédio. E para efeito de exemplo, eu considerarei o edifício Itália em São Paulo, que é um dos edifícios mais altos da cidade. Então, o edifício Itália, que eu até sugiro, quem não conhece, vale a pena ir até o topo conhecer. A vista é muito bonita. Então, o edifício Itália, ele tem uma altura de 165 metros. E o que que nós vamos fazer? Nós podemos calcular a diferença entre o tal B e o tal A. Então, nós temos aqui o tau A, que seria o intervalo de tempo que passa no topo do prédio, comparado com o tau B, o intervalo de tempo correspondente que passa para alguém que está lá embaixo na base do prédio. Então, colocando dessa forma a diferença entre os dois tempos e notando que calculando o GH sobre C ao quadrado, colocando o G 9,8 metros por segundo ao quadrado e o H, a altura do prédio, 165 metros, nós temos que essa razão adimensional dará um valor muito pequeno, dará 2 vezes 10 na menos 14, muito pequeno. E, portanto, se nós considerarmos, para fins de exemplo, vamos supor que passem 1000 anos. Suponhamos que passem 1000 anos para uma pessoa que está localizada na base do prédio. Para uma pessoa que estiver lá no topo do prédio, fazendo o cálculo, usando essa expressão, nós veremos que para quem está no topo do prédio, terá passado 1000 anos mais 1 milissegundo, que é um valor muito pequeno pelo fato que nós estamos considerando o espaço-tempo fracamente curvo do planeta Terra. Esse efeito, como nós veremos, será exacerbado quando considerarmos objetos compactos, como, por exemplo, um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. O segundo exemplo será uma ilustração de um efeito que eu chamo do efeito interestelar. E o efeito interestelar será familiar para quem assistiu ao filme Interestelar, porque esse efeito que eu vou tratar aqui, é uma parte integral da narrativa do filme. Temos um buraco negro, cujo o raio é dado por essa expressão. O raio ele é 2 vezes g vezes a massa do buraco negro dividido pelo quadrado da velocidade da luz. E vamos considerar que tenha um observador perto da superfície, muito perto da superfície do buraco negro, que vai ser o nosso ponto B aqui. Então, esse observador está no ponto B.
E vamos considerar que este observador está muito, mas muito próximo do horizonte de eventos do buraco negro, da superfície do buraco negro, de forma que vamos aproximar a localização desse observador como sendo no próprio horizonte de eventos, aproximadamente. E vamos considerar um segundo ponto, um ponto A, que está localizado muito, mas muito distante do buraco negro. Então, esse ponto A, ele está muito localizado, então vamos colocar tendendo ao infinito o ponto A. E novamente o ponto B vamos aproximar como sendo localizado na superfície do buraco negro. É claro que se isso fosse exatamente verdade, esse observador teria se perdido para dentro do buraco negro. Mas vamos supor que ele está um pouquinho fora do horizonte de eventos, se aproximar aqui como 2gm sobre c ao quadrado. A pergunta então é: para cada segundo que se passa no ponto A, que está muito longe do buraco negro, quanto tempo se passa para este observador que está próximo, muito próximo do buraco negro? Para responder essa pergunta, nós podemos utilizar essa expressão que foi derivada no exercício, que envolve a diferença de potencial gravitacional entre os dois pontos. Então, vamos calcular essa diferença de potencial gravitacional. Vamos calcular a diferença φb menos φa sobre c ao quadrado, que vai dar, então, o φb, ele vai dar, vamos usar potencial newtoniano, é menos gm sobre o raio do buraco negro, quer dizer, lembrando que o nosso ponto B está um pouquinho fora do raio do horizonte de eventos, mas a gente está aproximando pelo raio do horizonte de eventos. E o segundo potencial vai dar menos GMRB. Né? Esse aqui, esse R do buraco negro é o raio A, aqui é o nosso raio B, dividido por C ao quadrado. Como o RB tende ao infinito, esse valor aqui dará zero. Então, nós teremos menos gm sobre o raio do buraco negro sobre c ao quadrado. E substituindo aqui o valor do raio de Schwarzschild, nós teremos que esse resultado dará menos 1 sobre 2. Portanto, aplicando nessa equação aqui em cima, usando esse resultado na equação acima, nós teremos 1 menos gm sobre um menos gm sobre rc ao quadrado, tal A, que vai dar 1 menos 1 sobre 2, que, portanto, vai dar tal A sobre 2. O que esse resultado nos ensina? Ele nos ensina que nessa aproximação, para cada 1 segundo que se passar para alguém muito longe de um buraco negro, se passará meio segundo para alguém que está um pouquinho fora do horizonte de eventos. Eu gostaria de mencionar a ressalva aqui que eu estou fazendo um cálculo aproximado.
Este resultado ele somente é válido para quando a curvatura do espaço-tempo ela é suave. Mais tarde no curso, nós veremos o cálculo exato, sem aproximações, que vale rigorosamente para o espaço-tempo de um buraco negro. O terceiro exemplo de aplicação da teoria que nós veremos será o efeito chamado de redshift gravitacional. Consideremos uma estrela de massa m que está emitindo uma radiação com uma frequência da radiação emitida da superfície desse objeto que nós vamos denotar como nu estrela, a frequência da radiação emitida na superfície do objeto. E vamos considerar o que acontecerá, qual que será a frequência da radiação detectada no infinito. Vamos chamar de no infinito. Como é que vai chegar qual que vai ser a frequência ou o comprimento de onda dessa radiação por um astrônomo ou uma astrônoma que está localizada no infinito, a uma distância muito grande dessa estrela. Portanto, vamos considerar que o ponto de emissão, o emissor que nós vamos chamar do ponto A, está localizado no raio da superfície da estrela, que nós vamos chamar de raio R estrela, e o observador está localizado no ponto B, que vamos chamar de R, e vamos fazer tender ao infinito. O potencial gravitacional no ponto da astrônoma, vamos chamar de φB, e o potencial newtoniano, menos gm sobre R, né? E dada a grande distância da astrônoma em relação à estrela, fazendo R tender a infinito, esse φB vai dar zero. E vamos considerar o potencial na superfície da estrela, no ponto de emissão, vai dar menos gm sobre o raio da superfície da estrela. Usando a expressão que nos dá as frequências de emissão e detecção de pulsos de luz num campo gravitacional, nós temos então que a frequência detectada pela astrônoma será dada por 1 mais φ a menos φb sobre c ao quadrado, onde aqui daí entra a frequência de emissão. E como nós mostramos aqui, o valor entre parênteses vai dar 1 menos g vezes a massa da estrela, dividido pelo raio da estrela sobre c ao quadrado, vezes a frequência de emissão, que nós chamamos de nu estrela. E esse valor entre parênteses, ele dará menor do que 1. Portanto, a consequência é que a frequência de observação, a frequência que será observada pela astrônoma a grandes distâncias, ela será menor do que a frequência de emissão da superfície da estrela. Ou, expressando em termos do comprimento de onda, o comprimento de onda observado pela astrônoma no infinito será maior do que o comprimento de onda da radiação emitida pela estrela. Por este motivo, pelo fato de que as ondas eletromagnéticas elas são esticadas à medida que elas se afastam de um objeto astronômico, à medida que elas sobem, entre aspas, no campo gravitacional, os comprimentos de onda aumentam, a gente chama esse efeito de redshift gravitacional. Colocando valores concretos de um caso astrofísico, vamos considerar a radiação emitida pela superfície de uma estrela de nêutrons, como um caso concreto, e vamos considerar uma estrela de nêutrons com uma massa de 2 massas solares,
com um raio de 12 quilômetros, que são valores típicos para estrelas de nêutrons. O valor dessa razão gm sobre o raio da superfície da estrela sobre C ao quadrado dá igual a 0,25. Portanto, a frequência da radiação observada a grandes distâncias será 75% da frequência emitida na superfície da estrela. Quando fizermos o cálculo mais rigoroso, usando a métrica de Schwarzschild, nós veremos que essa diferença será mais acentuada. O princípio da equivalência nos ensina que se a luz segue uma trajetória parabólica num referencial acelerado, ela, portanto, segue a mesma trajetória num referencial que está sob a ação de um campo gravitacional e, portanto, a luz cai sob o efeito da gravidade. O que nós iremos fazer agora é ir adiante e utilizar o princípio do Fermat, que vai nos lançar uma luz sobre a situação. O que o princípio do Fermat diz? O princípio de Fermat, que foi proposto em 1662 por um matemático francês muito famoso chamado Pierre de Fermat, e esse princípio ele foi muito útil para se entender o comportamento da refração da luz, mas aqui nós vamos usar o princípio da seguinte maneira. O princípio de Fermat ele nos diz que raios de luz eles percorrem o caminho de menor duração entre dois pontos, ou seja, se você lançar um raio de luz de um ponto A até um ponto B, o raio de luz vai escolher percorrer o caminho que minimiza a duração do percurso. Mas isso é equivalente a dizer que no percurso o raio de luz ele percorre o caminho de menor comprimento entre esses dois pontos no espaço. E isso é equivalente a dizer que os raios de luz eles seguem geodésicas no espaço, ou seja, eles percorrem o caminho de menor comprimento entre dois pontos no espaço. Portanto, nós podemos usar o comportamento de raios de luz observado como uma maneira de entender a geometria do espaço subjacente. Vamos primeiro considerar o comportamento de um raio de luz num referencial inercial. E num referencial inercial, os raios de luz eles seguem trajetórias retas e a geodésica é uma linha reta. E, portanto, a nossa conclusão é que a geometria do espaço, como essa geodésica traçada pelo raio de luz é uma linha reta, a consequência é que na geometria euclidiana, as curvas que descrevem a menor distância entre dois pontos são linhas retas. Como a luz está seguindo uma linha reta aqui, a geometria do espaço em um referencial inercial é euclidiana, é uma geometria plana. Mas agora vamos considerar um referencial que está sobre a ação de um campo gravitacional. Nesse referencial, nós sabemos, via princípio da equivalência, que os raios de luz eles caem e eles seguem trajetórias curvas. Mas como nós sabemos que os raios de luz traçam geodésicas, e a geodésica, nesse caso, é uma curva, isso implica que a geometria subjacente do espaço não é mais euclidiana e não é mais plana. Portanto, a geometria do espaço na presença de gravidade é curva. Assim, o princípio da equivalência nos permitiu concluir que os efeitos da gravidade sobre o espaço e o tempo são os seguintes: a gravidade faz o tempo passar mais devagar, e a gravidade distorce a geometria do espaço, e não sendo essa geometria mais euclidiana. E ambas essas conclusões, elas levaram o Einstein a propor a hipótese mais simples possível para explicar a gravidade. E para conciliar a gravidade com o princípio da relatividade,
O Einstein propôs a hipótese mais econômica que a gravidade ela é equivalente à curvatura do espaço-tempo. Depois que o Einstein publicou a teoria da relatividade restrita, ele demoraria 10 anos para encontrar as equações corretas que representam essas afirmações e que representam matematicamente o efeito da gravidade sobre o espaço-tempo.